E nós vamos falar do retorno às aulas aqui em São Paulo. A Câmara de São Paulo aprovou ontem um projeto que trata justamente desse modelo e também questões envolvendo voucher para a educação infantil, a compra de vagas. Nós estamos em contato com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde àqueles que nos escutam e nos assistem pela Jovem Pan. Presidente, houve um receio, né? A oposição garantia que a votação desse projeto implicaria no retorno quase que imediato em setembro, dia 8, das aulas aqui em São Paulo. Como que ficou essa questão? Haverá retorno? De fato, a saúde é que vai definir esse processo? Exato. Então, o projeto aprovado ontem na Câmara Municipal fala de diretrizes para a educação. Não estabelece uma data de volta das aulas. Quem fala sobre isso é o governo estadual e a vigilância sanitária estadual e a municipal. Então, quem estabelece data de retorno são as vigilâncias sanitárias, a Secretaria da Saúde. O projeto aprovado ontem na Câmara Municipal, ele quer antever um movimento, e aí eu vou exemplificar aqui. Pais que retiraram seus filhos das escolas privadas, particulares, e vão demandar a escola pública, então o ensino público municipal. Nesse sentido, o projeto permite que o Poder Executivo contrate vaga nessas escolas para atender essa nova demanda. Para a gente ter uma noção, Marcelo, já são 5.800 novos pedidos de vagas aqui na cidade de São Paulo, que tem 230 mil alunos matriculados. Esse ano ficou decidido que não haverá reprovação, né? E também como fica a questão das escolas, como o senhor tem acompanhado de bem esse processo, a preparação. A gente sabe que há uma diferença brutal das escolas particulares, a realidade dessas escolas, o nível socioeconômico também dessas famílias e a escola pública, muitas vezes uma condição precária, e agora com o retorno, um maior distanciamento, adaptações. Como é que o senhor avalia hoje a situação de São Paulo? A cidade se preparou, você tem a gestão do prefeito Bruno Covas conseguiu zerar essa fila. A preocupação maior, Marcelo, é que nenhuma criança fique sem vaga escolar. Então é nesse sentido que esse projeto prevê contratação de vagas, contratação de professores e auxiliares técnicos de educação num limite, claro, e eles são temporários também. Então o projeto aprovado na Câmara, ele estrutura a educação na cidade de São Paulo. Você mencionou no começo também a questão do material e do uniforme escolar, que vai passar também a ser transferido aos pais valor para que esse material e esse uniforme seja adquirido. Então, a intenção, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, é não deixar ninguém sem aula e dar todo o suporte possível nesse sentido. Em relação a esse voucher que o senhor tocou agora e também a própria compra de vagas, né, a oposição promete levar esse caso à justiça, porque em relação ao voucher seria um programa criado num ano eleitoral. Estamos aí às vésperas das eleições, a eleição municipal foi mudada para novembro em razão da pandemia. E de qualquer forma, mas estamos num calendário eleitoral e também a compra com verba pública em escolas particulares com fins lucrativos. Como é que o senhor avalia essa questão que deve ser levada à justiça? Então, entender claramente que esses novos programas têm eficácia a partir do ano que vem, então a partir de 2021. E mais, o dinheiro gasto, por exemplo, na contratação de vagas, não é dinheiro vinculado da educação, então não é dentro do orçamento da educação. Então, você não cria nada, você não cria nenhum programa na educação, você não tem um gasto maior dentro do orçamento da educação, mas sim é dinheiro livre, é dinheiro de investimento, é esse que vai custear o processo. Sem dúvida. Presidente, o senhor também tem acompanhado a questão econômica aqui de São Paulo? Em geral, em todo o Brasil, praticamente, os municípios, estados e também a própria União, né? A queda de arrecadação de impostos. Em relação às questões econômicas hoje de São Paulo, como é que o senhor avalia que a cidade vai conseguir bancar até projetos como esses aí, importantíssimos na área da educação? Claro, se você me permitir, Marcelo, eu só queria trazer mais um elemento que esse foi de minha
a autoria, minha lavra, dentro do projeto de lei, que fala de quando as aulas voltarem, da opção dos pais em manterem os seus filhos na educação, no ensino remoto, à distância, ou encaminharem os seus filhos presencialmente às salas de aula. Eu acho que isso é importante porque eu tenho escutado bastante esse tipo de preocupação dos pais quando de uma volta, de um retorno. Mas era só fazer esse comentário e aí entrar nessa questão que você toca, que é a questão econômica. A cidade tinha, para a gente falar de forma bem resumidamente, 7 bilhões e 500 milhões de reais de investimento esse ano, ou seja, dinheiro também, mais uma vez, livre. Com a queda de arrecadação e com o aumento no gasto da saúde, nós vamos terminar um ano, muito provavelmente, com um déficit de 1 bilhão e 500, e claro que isso vai ter que ser previsto no orçamento. Então, ano que vem vai ser um ano com um menor investimento. O déficit previsto, muito provavelmente, na lei orçamentária anual, vai ser de 9 bilhões de reais, então você vai ter uma capacidade de investimento menor, mas a cidade de São Paulo, graças à sua boa gestão, não vai deixar de cumprir nenhum programa, nenhum serviço essencial, não vai deixar de pagar nenhum funcionário público. Sem dúvida. Voltando àquela questão importante que o senhor colocou, de fato, né, a gente observa hoje, conversando com as pessoas, né, a aflição, né, a escola particular quer voltar, até porque houve uma perda significativa dos alunos, principalmente os pequenos, né, então também é um negócio, né, a educação, de fato, então há uma aflição dos proprietários de escolas para esse retorno das atividades, mas é uma situação diferente. Em relação ao município, nós sabemos também, os pais não querem voltar nas escolas particulares, mas aqui no município muitas vezes as crianças precisam ficar nas escolas porque os pais precisam trabalhar. Há o retorno agora das atividades, a pessoa não tem com quem deixar seus filhos, a questão da alimentação muito importante também. Muitas famílias, a escola é o ponto onde a criança vai e tem condições de se alimentar nesse dia. Então como é que vai ficar também, justamente, não haverá reprovação esse ano, mas então na rede municipal haverá a escolha do pai para o retorno ou não, e quem não retornar terá que ter uma atividade via internet. Isso, então, só para a gente, você vai ter dentro do projeto aprovado ontem, tanto o contraturno quanto o reforço escolar. A preocupação é que não haja déficit de aprendizagem. Se houver esse contraturno e esse reforço vai ser oferecido, esse é um ponto. O outro ponto, aquele que você comentou e o que eu trouxe, é para evitar esse tipo de situação desconfortável, inclusive punível perante a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga, a partir do momento que as aulas retornarem, que os pais levem seus filhos às salas de aula. A lei aprovada ontem com a minha emenda vai dar essa opção aos pais para que eles tenham nas suas casas, então, o ensino à distância, o ensino remoto, e assim permaneçam. É nesse sentido que a emenda dialoga quanto ao ensino aqui na cidade de São Paulo. Exato, porque é uma decisão, inclusive, já uma recomendação ao MEC, no Ministério da Educação, do Conselho Federal da Educação, do Conselho Estadual aqui de São Paulo e também do próprio Conselho Municipal da Educação. Nesse retorno, então, caberia aos pais fazer essa análise, né, presidente? Exatamente, você tem essa preocupação, e aí você tem toda a razão quanto à aprovação automática. Essa foi uma decisão federal que tem repercussão em todos os níveis da federação, mas aqui a cidade se preocupa com isso que foi muito criticado, né, Marcelo? A gente lembra que essa questão da criança passar de ano automaticamente, sem uma prova, sem uma avaliação, é muito prejudicial. Por isso que estamos tratando de um momento de exceção, de um momento excepcional de combate à epidemia. As situações, as regras não podem ser as mesmas, nós temos que adotar regras diferentes, fundamentalmente pelo isolamento, e aí, claro, que a gente tem que tomar cuidado maior com a aprendizagem, mas, e aí, só para não ser muito complexo nem muito prolixo, aprendizagem, mas com toda a segurança possível. Então, com todo o preparo das escolas, todas as medidas de higiene, da vigilância sanitária municipal sendo atendidas, ao mesmo tempo que a criança
ou em casa ou na sala de aula, possa acompanhar o seu ano letivo, enfim, ter uma aprendizagem adequada. Muito bem, nós agradecemos a participação do vereador Eduardo Tuma, do PSDB, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, trazendo aí as informações do projeto que foi aprovado no final da noite de ontem pelo Legislativo paulistano. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde à Jovem Pan.